Olá pessoal, hoje nós vamos conhecer o decibelímetro digital da Instruterm, modelo DEC 490. Ele vem numa caixa, dentro da caixa nós temos uma maleta de transporte, bem robusta. O equipamento vem bem protegido dentro, né, com espuma. Na parte superior da maleta nós temos o manual de instruções em português e o software, o CD com o software de programação via computador do equipamento. Aqui nós temos o equipamento, o decibelímetro DEC 490 com o protetor de vento. O cabo de comunicação com o computador, USB, a fonte de alimentação, uma bateria 9 volts, o tripé, para a gente montar ele numa mesa, por exemplo, e uma chavinha para calibração dele quando usado em conjunto com o calibrador, por exemplo, o CAL 5000. Então o equipamento ele pode ser usado com a bateria 9 volts, independentemente de fonte, ou eu posso trabalhar com ele, se eu for trabalhar próximo de alguma tomada, eu posso montar ele, por exemplo, no tripé, deixar ele ligado diretamente na tomada sem utilizar a bateria. Então aí são as duas opções que o equipamento traz para a gente. No caso aqui nós vamos apresentá-lo usando uma bateria, que é o cabo de comunicação e o tripé. O equipamento, na parte traseira, ele tem o encaixe do tripé, a rosca para você colocar o tripé. E aqui embaixo a gente tem uma indicação de como abrir a tampa para a bateria. Então basta pressionar, vai sair a tampa e aqui o compartimento de bateria. Eu vou adicionar a bateria. Voltar a tampa, pronto. Na lateral do equipamento nós temos aqui, tirando essa proteção, nós temos acesso a umas conexões aqui. Então aqui nós temos a conexão da fonte, que já acompanha o equipamento, a porta USB, uma saída de áudio, e aqui é onde a gente, nesse trimpote, é onde a gente faz a calibração em conjunto com o calibrador de áudio. Para ligar o equipamento, basta pressionar o botão de liga amarelo aqui na ponta. Ele já vai ligar e já está medindo aqui o ruído, a gente já consegue ver ele medindo o ruído. A gente tem a opção, através desse botão, de iluminar, colocar a luz de fundo. Eu vou deixar aqui com a luz de fundo acesa para facilitar a visualização. Nós temos o botão para ele começar a gravar, para ele guardar os dados na memória. Botão de configuração, o botão de rápido e lento. Então quando eu pressiono esse botão rápido e lento, ele muda aqui em cima para slow, lento ou fast, que é rápido. Aqui embaixo nós temos o botão para curva ponderação A e C. Então pressiono ele aqui, ele muda aqui, dBA ou dBc. Aqui nós temos o botão de máximo e mínimo. Então quando eu pressiono o máximo, ele mostra o valor máximo que chegou. Então ele está pegando o máximo que está chegando e está travando no display o valor máximo. Se eu pressionar mais uma vez, ele vai mostrar o valor mínimo, desde que eu apertei o botão. Se eu apertar de novo, ele volta para a medição instantânea. Aqui do lado direito eu tenho o botão Hold para travar a medição instantânea, não o máximo e mínimo, mas o valor real que nós estamos medindo. Então pressionei ele, aciona o Hold aqui embaixo e trava a medição instantânea. E através desse botão de nível aqui eu consigo, ele tem várias escalas, né? Eu posso ir mudando as escalas aqui de áudio, mas o comum é a gente deixar no alto, que aí ele pega toda a faixa de medição do equipamento. Tá?
Aqui na parte superior dos decibéis nós temos aqui a hora, né? Tempo real. É importante que essa hora esteja correta, porque depois no relatório via software ele vai utilizar essa hora para mostrar o histograma. Como que eu faço para programar, quando eu comprar o equipamento, para programar a hora e a data dele, né? Eu desligo o equipamento. Para desligar eu tenho que pressionar e manter pressionado 3 segundos, ele vai contar 3, 2, 1, desligou. E aí eu pressiono o botão configurações e ligo o equipamento. Pronto. Ele já vai mostrar aqui a data, né? Então dia 16/5/2019. Se eu pressionar mais uma vez o botão configuração, ele vai pedir para eu ajustar o minuto. Para eu ajustar o minuto, eu uso o nível aqui, o botão de nível. Então quando eu pressionar aqui, ele vai subir lá, ó, subiu para 46. Programado o minuto, eu pressiono mais uma vez a configuração, ele vai mudar para a hora. Então também utilizando o botão de nível, eu mudo a hora. Aqui ele está falando que está P, né, que é após ao meio-dia, e A é antes do meio-dia. Se eu pressionar mais uma vez o configuração, ele vai para a data. Então ele mostra o D aqui e o dia. Se eu pressionar mais uma vez, ele mostra aqui o mês e mais uma vez ele mostra o ano. Sempre que eu precisar, aqui já está tudo correto os dados aqui, sempre que eu precisar alterar, eu mudo aqui no nível, tá? E caso tiver alguma coisa diferente, se eu quiser resetar ele de fábrica, tiver com os dados errados, eu quero fazer um reset, eu deixo ele nessa tela de RST e aperto o botão Hold. No caso eu não vou resetar, então para sair eu pressiono o botão Hold e pronto, já está configurado a data e hora. A gente pode reparar que em cima da hora aqui, a gente tem também uma barra gráfica, né, que ele mostra aqui. Então quando eu pressiono o botão nível aqui, ele vai me mostrando a escala aqui em cima. Então por exemplo, a escala está de 80 a 130, se eu pressionar mais uma vez, ela mudou de 30 para 130. Se eu pressionar mais uma vez, ela vai de 30 a 80. Então eu posso escolher a faixa 50 a 100, posso escolher a faixa ou deixar simplesmente no automático, que aí ele vai pegar a faixa completa. E dependendo da aplicação que eu for usar o equipamento, se eu for trabalhar só com ruídos baixos, aí eu posso escolher a escala mais baixa ou mais alta e assim por diante. Tá? Então nós já vimos como que faz a configuração de data e hora. Para a gente, ele tem também, quando eu mando gravar aqui no botão gravar, ele vai começar a guardar os dados, de fábrica vem para 1 em 1 segundo. Então ele vai de 1 em 1 segundo guardar a informação do decibéis. Se eu quiser mudar esse tempo para ele guardar os dados, eu tenho que desligar o equipamento, pressionar e manter pressionado esse botão de iluminação de fundo e ligar o equipamento. Ele vai colocar aqui int de intervalo. Então é o intervalo de em quanto tempo eu quero que ele guarde os dados. Então ele vem de fábrica para 1 segundo, eu posso vir aqui e ir mudando aqui com o botão nível o quanto eu desejar. Tá? Depois que eu programei aqui, eu coloquei 10 segundos, por exemplo, posso aumentar. Vamos dar a volta, colocar 1 segundo de novo, porque quando a gente fizer o teste com o software, o relatório vai ficar mais rico de dados aqui, como a gente não tem muito tempo. Vai ficar mais... Aí, 1 segundo, pronto. Terminei, aperto o Hold. Pronto. Gravei também o intervalo de dados. Tá? Esse sinalzinho aqui embaixo é o sinalzinho de desligamento automático. Então, se ele estiver apresentando esse sinalzinho aqui de um reloginho, significa que ele está com desligamento automático. Para tirar esse desligamento automático, eu aperto o configurações e pronto, ele não vai mais desligar sozinho. Tá? Então, para iniciar uma gravação de dados, eu pressiono o botão gravar, ele vai acender aqui embaixo o REC, e a partir de agora ele está guardando os dados de ruído que ele está lendo aqui no microfone. De quanto em quanto tempo ele está gravando? De 1 em 1 segundo, que foi o que nós programamos aqui no aparelho. Tá? Então aqui eu vou montar ele no tripé aqui e vou mostrar ele trabalhando com o software agora, né? Como que a gente coleta esses dados aqui. Então, para pôr ele no tripé, basta rosquear aqui.
travar. Rosqueia o tripé e depois trava no final. Vou deixar ele aqui. E eu vou conectar ele aqui no notebook. Na lateral aqui, como eu disse no começo do vídeo, ele tem aqui a portinha USB. Então eu vou demonstrar o software aqui só para demonstrar. O tripé ele é telescópico, né? Então ele tem os pezinhos pequenos aqui, mas eu consigo estender ele aqui. Por exemplo, se eu quiser deixar o equipamento em pé. Aí ele não precisa ficar na posição deitado. Então aqui eu estou conectado aqui no USB, no computador. Quando você coloca o CD no computador, a gente tem aqui a pastinha, né? Você vai executar o setup aqui dele, vai instalar o software. A gente indica também já instalar o driver do USB aqui, aí depende do seu Windows, mas você instala o driver e aí é bem simples. Conecta no USB, ele vai gerar esse atalho aqui no desktop. Você clica 2 vezes, pronto. Ele já está aqui mostrando exatamente o que está acontecendo também lá na tela do decibelímetro. Repara que ele está com o REC aqui, então, ou seja, durante todo esse período ele está guardando os dados nele lá. E aí eu posso ver esses dados. Como que eu faço para ver esses dados que ele está gravando aqui, né? Eu clico aqui em Data Logger. Quando eu clicar aqui em Data Logger, ele vai ler, ele vai me levantar todos os dados, né, que já foram gravados, que estão na memória do equipamento, tá? Então são esses dados aqui. A gente consegue ver pela data e hora aqui, né? Para pegar esses dados que nós acabamos de medir, eu vou então pressionar o botão gravar aqui. Ele acendeu o REC aqui. Pressionei novamente e ele apagou o REC. Quando eu clico nesse Real Time e coloco em Run, ele automaticamente já me mostra aqui alguns dados mínimos, dado de mínimo e dado máximo, né? O Starting Time, então ele colocou aqui dia 16/5/2019, às 14h56, foi na hora que eu startei ali a medição. Aqui o Sample Rate, né? Ou seja, de quanto em quanto tempo que ele está gravando. E aqui a gente já consegue ver na parte de baixo o gráfico. O gráfico ele está desenhando aqui. Se a gente pegar aqui no final, ele está desenhando o tempo inteiro. Então se eu aumentar o ruído aqui, a gente vai ver aqui o gráfico tendo um pico mais alto. Se eu ficar em silêncio, ele vai abaixando. Se eu quiser ver os dados aqui nessa tabela do cursor, ele mostra aqui cursor A e cursor B. Então como que eu faço? Se eu clicar duas vezes aqui no gráfico, ele já vai preencher aqui o cursor A, então o tempo que estava aqui, né? O decibel que estava naquele momento, e data e hora. E com o outro cursor, ó, conforme eu vou movimentando o cursor aqui, repara nesse campo que o cursor B ele vai modificando. Ó. Então eu consigo pegar, por exemplo, num período para saber. Então agora eu sei que no momento A que eu peguei do gráfico ele estava nesse valor, no momento B ele estava nesse valor. E aí ele consegue pegar aqui o máximo e o mínimo dentro desse range, entendeu? E aqui ele me mostra a data e a hora de cada momento que eu cliquei aqui no gráfico. Tá?
Para assumir o A e o B, eu clico mais uma vez aqui, clico duas vezes aqui, ele volta a pedir o cursor A. Então, eu quero medir um novo ponto aqui. Eu clico duas vezes aqui, ele vai marcar aqui em cima o cursor A e clico novamente aqui, ele marca aqui o cursor B e aí eu consigo saber os dados dentro desse intervalo. Tá? Eu consigo ver esses dados em modo gráfico e se eu clicar aqui, eu consigo ver esses dados em modo tabela. Então aqui ele vai, como está programado, ele está guardando todos os dados aqui, ele vai guardando e vai montando uma lista grandona aqui para mim. Tá? Então isso daqui são os dados, essa tela aqui são os dados em tempo real do equipamento. Essa tela aqui. Quando eu clico aqui em Data Logger, ele está pedindo para eu parar aqui, dar um stop no real time, né? Então eu estou em real time, tempo real. Eu dou um stop em real time. Se eu quiser pegar os dados da memória dele, aí eu clico aqui em Data Logger, ele vai ler e agora ele vai mostrar aqui as tabelas. Lembra que agora há pouco eu cliquei o REC e depois parei novamente. Então, ó, 14h56, agora são 14h59, há 4 minutos atrás eu startei e parei uma medição. Então se eu clicar aqui, foi uma medição curta, né? A gente consegue ver que foram poucos dados que ele coletou. Se eu olhar aqui na própria tabela, eu consigo ver como que ele se comportou, ou seja, ele gravou de 1 em 1 segundo e nesse período que eu pressionei o REC e pressionei de novo, ele coletou 12 dados. E aí eu consigo brincar aqui nesse gráfico, assim como eu brinquei no outro gráfico do real time lá, né? Ó. Se eu clicar aqui uma vez aqui, ele guarda o cursor A, se eu clicar aqui, ele guarda o cursor B e me dá os valores entre A e B de mínimo e máximo. Da mesma forma que eu brinquei lá no real time, eu consigo aqui coletar vários dados aqui da tabela. Eu consigo dar zoom, por exemplo, né? Então, vamos pegar aqui um dado que eu gravei antes aqui, com mais informações, ó. Então, esse daqui foi um dado bem completo. Eu gravei aqui algo em torno de 624 dados. Então repara que o gráfico está bem mais cheio de dados aqui, né? Eu consigo, por exemplo, se eu clicar e arrastar aqui, ó, dar um zoom para coletar um determinado período e conseguir ver o gráfico de forma mais clara, eu posso dar o zoom e aqui de novo eu posso clicar duas vezes e determinar um intervalo de 2 pontos aqui para ter as informações aqui na tabela. Então, ou seja, depois que eu fiz a gravação com o decibelímetro, eu descarrego para o computador e aí eu tenho um relatório bem completo. Eu consigo verificar o ruído em cada segundo, por exemplo, e de modo gráfico, de modo tabela, né? É bem completo. Estando aqui, eu quero agora exportar para um Excel para fazer um relatório, uma coisa assim, é bem simples, né? Eu clico aqui em Export to Excel. Ele já vai abrir aqui o meu Excel já com os dados, né? Então a data e hora que eu fiz a medição, o máximo que chegou, o decibéis, ou o mínimo, a média, ele te dá bastante informação e aí me dá todos os dados aqui, ele coletou, que são aqueles 600 e poucos dados, né? 631 dados aqui. Então ele vai me mostrar no modo tabela aqui todos os dados no Excel. Então daqui eu consigo montar um relatório, imprimir ou enviar para o meu cliente. Bem prático, bem simples. Basta um clique eu já tenho as informações em Excel. Eu consigo salvar ou imprimir diretamente daqui também. São as duas opções que o software me dá. Então, em resumo, eu tenho essa tela com os dados que eu coletei em campo e depois descarreguei aqui para o computador. E eu tenho essa tela em tempo real. Eu consigo, por exemplo, em uma aplicação onde eu consiga ter um notebook acoplado no decibelímetro, eu consigo ir monitorando o ruído em tempo real aqui, em modo gráfico, em modo lista e aqui, através do cursor A e B, através de 2 pontos, conseguir gerenciar aí o ruído dentro de um período que eu determino. O software é bem completo. Aqui ele tem algumas outras funções, como a porta, para saber a porta USB para comunicar com o equipamento, mas a gente indica deixar no automático, que aí ele automaticamente já detecta. O Help, e aqui eu consigo abrir um arquivo ou salvar um arquivo do qual eu trabalhei aqui com o software. Bem simples, bem prático e bem completo. Então esse é um modelo
DECA 490 da Instruterm.